Fala galera, mais um estudo profundo de direito. Acabei de tomar um café, tô com um trincadão. Vai ser uma aula excelente sobre efeito de substâncias. Hoje vamos falar sobre Savigny e a escola histórica do direito. Eu dei uma pincelada naquela aula sobre a origem do direito, quando estava falando do Rudolf von Ihring, seu livro A Luta pelo Direito. Então vamos começar. O Savigny, ele foi influenciado pelos românticos do Sturm und Drang, que significa tempestade e ímpeto, grupo formado principalmente pelo Goethe e o Schiller, e por sua vez foram muito influenciados pelo Herder. Essa galera do romantismo é meio problemática, porque você fica tentado a gostar dos caras porque eles escrevem histórias muito boas, muito bem, mas eles ao mesmo tempo são muito descolados da realidade. A Hannah Arendt tem uma crítica muito boa aos românticos, né? Ela pode ter os defeitos dela, a questão do totalitarismo, que ela coloca no mesmo saco experiências de direita, esquerda, que ela vai chamar tudo de totalitarismo, né? O cara tem um governo forte, ditatorial, totalmente de extrema direita, que reprime, mata a minoria, é racista e tal. Para ela está tudo no mesmo plano que um governo de esquerda, que preza por justiça social e que vai ser violento ali para defender uma revolução, por exemplo, mantê-la, né? Que a outra parte está doida para status quo ante retornar. Enfim, é um pessoal que os românticos, eles vão idealizar o passado, aí você acaba esquecendo do presente, dos seus problemas presentes, né? Eles vão idealizar a figura do herói, muito problemático isso, que daí vai vir o gênio nacional, daí vai vir o nacionalismo, daí vai vir o antissemitismo. É um grande problema o romantismo. Então, se você quer mudar o mundo, é melhor você focar em experiências mais realistas e não românticas. Isso não vale para música não, para música o Beethoven e companhia são muito legais. Então, continuando, os românticos, né, que influenciaram o Savigny, eles eram contra o racionalismo do iluminismo, que é algo francês, e contra o classicismo francês, era uma coisa bem contra a França, como vamos ver. Savigny era um alemãozão, assim, apesar do sobrenome francês, é que a família vem da Alsácia, né? Fica ali na meiuca entre a Alemanha e a França. Era a França, foi para a Alemanha, foi para a França, foi para a Alemanha, e hoje é da França. Deve ser uma região épica, né? Porque vai ter influência das duas culturas, culinária francesa, enfim. Ele vai se posicionar contra a escola francesa da exegese, que ela surge a partir do Code, o Código de Napoleão. Foi revolucionário, né? Então era natural que ele influenciasse os países vizinhos também, e outros não tão vizinhos assim. Aí o Savigny vai criticar, ele diz que o Code francês entrou na Alemanha e inacreditável, como pode uma legislação bem francesa, estrangeira em nossas terras. E falando em natural, Savigny critica justamente o direito natural da escola da exegese. E a convicção que eles tinham de que o Code era infalível, podia resolver todos os problemas, todos os litígios, tanto da época quanto do futuro. Ó, a pretensão das pessoas. Não viaja, né? Lembrando que a gente não está falando aqui de Constituição, não é uma lei maior do qual as demais leis têm que decorrer e se adequar. Não é isso.
A gente está falando de código, né? Uma legislação sistemática. Acho que a palavra-chave é essa, sistemática. Continuando. Savigny segue falando no seu livro da vocação da nossa época para a legislação e a jurisprudência, acho que é o mais importante dele, acerca da origem do direito positivo. Na história documentada, o Savigny encontra semelhança entre o direito civil e a linguagem e os costumes. Ele faz esse paralelo o tempo todo no livro. Porque, segundo ele, tudo isso seria peculiar a um povo. O direito, assim como a linguagem, vive na consciência do povo. E o direito, assim como a linguagem, nunca ficam parados. Estão sempre em constante movimento e desenvolvimento. Isso é até que interessante, né? Aí ele vai falar do Volksgeist. O alemão é tudo isso, Volkswagen. O direito nasce com o povo. Volksgeist é o espírito do povo. O direito nasce com o povo, se desenvolve com o povo e finalmente perece quando o povo perdeu sua peculiaridade. Por isso que chama a escola do Savigny de escola histórica do direito, sacou? Só que ela não foi criada por Savigny, ela foi criada pelo meu xará, Gustav Hugo. Mas o Savigny que acabou virando o principal expoente dessa escola. Principalmente porque ele entra numa disputa com outro jurista alemão, chamado Thibaut, e ele ganha essa disputa. A gente lembra lá na outra aula que ele tomou um sarrafo do Rudolf von Ihren na questão da origem do direito, mas aqui a gente vai ver que ele ganha disputa antes, né, com o Thibaut, acerca de código, como a gente vai ver. E é tipo UFC, né, cara? Tu ganha o cinturão aqui, perde ali, mal. E aí, o Thibaut, ele defendia um código alemão nos moldes do francês. Ficou fascinado com o código francês e falou, olha, a Alemanha tem que ter um nos mesmos moldes. Ele defendia o direito natural, que era a base, né, do código francês. E, já dando spoiler, como eu falei, Savigny vence essa disputa, atacando, entre outras coisas, esse direito natural. E aí ele fica famosinho na Alemanha, né? São besteiras do mundo acadêmico, né? Também tem suas vaidades. Então, continuando. Vou falar mais detidamente dessa treta entre o Thibaut e Savigny, porque os estudos não são superficiais, eles são profundos. Então, o Thibaut, ele escreve um livro sobre a necessidade de um direito civil geral para a Alemanha. Nesse livro que ele defende que a Alemanha deveria ter um código nos moldes do Código francês. Lembrar que a Alemanha é uma série de reinos fragmentados, ainda não era um país unificado. A visão do Thibaut do direito é muito diferente da de Savigny, né? O Savigny era todo aquele movimento histórico que mudava e tal. Para o Thibaut, o direito era imutável, não era determinado por condições históricas. Ao contrário, ele era defensor do direito natural, como a gente falou. O Thibaut visava com essa unificação da legislação, sem dúvida, a unificação da Alemanha. Ele achava que isso ia fortalecer a Alemanha. Tem que entender que Thibaut e Savigny eram dois alemãozão, entendeu? Não era de olho em francês, elogiava, puxava o saco, pelo contrário. Ele era meio francofóbico. Então é isso. O Thibaut, ele defendia a unificação racional, que nem o Tim Maia. Já o Savigny fez um livro em resposta ao Thibaut, que é da vocação de nossa época para a legislação e a ciência do direito. Totalmente visão contrária, apesar de ser também um alemãozão.
ele era romântico e anti-iluminista, como a gente viu. Aí o Savigny vai dizer que os argumentos dele para não ter código na Alemanha. Ele falou, olha, no direito romano, no auge, não tinha código, não precisava de código. Os países não precisam, não necessitam de um código, legislação, assim, arrumadinho, sistemática. Pelo contrário, o código só veio para Roma numa época de declínio, de decadência, que foi o Código de Justiniano. Então ele achava que era inútil o código. O que dá validade ao direito para o Savigny é o Volksgeist, essa expressão que ele roubou do Herder, é a história, e não um código. Ele criticava também os juristas alemães da época, eles falavam, olha, os juristas alemães nem têm condição de fazer um código no momento, porque eles não têm o conhecimento histórico requerido, nem o sistemático. E aí, como a gente viu, Savigny ganha essa treta. Só no século XX que a Alemanha ganha um Código Civil. Para mim, essa disputa é assim, importante, claro, mas ela está dentro de uma disputa maior, que é contra a França, que ambos são nacionalistas, queriam a melhor opção jurídica para fortalecer a Alemanha justamente contra a França. Eles devem ter ficado assustados. Caramba, a gente tem um código agora, a gente não pode ficar para trás. A gente tem que lembrar que as guerras napoleônicas tinham acabado de terminar entre França e Alemanha, inclusive, e não tem essa da Alemanha achar que, que legal, a França exportando a revolução aqui para as nossas terras. Não, eram os invasores estrangeiros que eles combateram. Tem 1 milhão de estátuas épicas gigantes na Alemanha louvando vitórias, né? Porque ao final Napoleão perde, né? Então é isso, uma rivalidade. Depois você vai ver que vai ter a Guerra Franco-Prussiana, que tem relação com unificação também, que a França meio que força essa guerra, fica com medo. Eles também olham para o vizinho ali e falam, melhor eles continuarem divididos em reinos, porque se unificar vai dar treta, eles vão ficar muito fortes. Então eles forçam meio que essa guerra, tentando evitar a unificação da Alemanha, não conseguem, porque a Prússia, principal reino alemão, consegue ali a vitória, que era uma grande potência militar e tal, e aí, de fato, com Bismarck tem a unificação da Alemanha. E como sabemos, a França tinha razão em ficar com medo dessa unificação, porque a Alemanha unificada deu muito trabalho e aprontou muito, principalmente na primeira metade do século XX, com 2 guerras mundiais aí que ela contribuiu muito para ter ocorrido. Muito sangue foi derramado. É aquilo, né? Eu estou tergiversando muito, mas a Alemanha chegou tarde na farra imperialista, acho que esse foi o grande problema. Ela se viu fortalecida e falou, também quero entrar no jogo, e entrou. E isso causou muitas tretas. Claro que não tem santo na história, né? Imperialista não é santo. É todo mundo querendo achar que o mundo é o bolo e vai lá, quer pegar a maior fatia para ele, não importa o povo, suas tradições, costumes, dignidade. Pelo contrário. Então é isso, já estou viajando demais. Até a próxima aula profunda. Valeu.